um tema que ele é o tema de fundo dessa eleição. Esse é o tema, é a manchete do nosso programa. Antes, vamos só ver aqui o videozinho do Hugo Mota, dizendo que vai apoiar o Lula. É isso mesmo, vai lá. O senhor vai apoiar a reeleição de Lula para a presidência? A tendência agora, com o nosso partido declarando a neutralidade, eu estava aguardando o meu partido se posicionar, o Republicanos a nível nacional declarou a posição de neutralidade, ou seja, liberando os diretórios estaduais e os seus membros para apoiar ali a candidatura nacional que entender ser a candidatura melhor para o país, e a tendência nossa, aqui na Paraíba, isso já havia sido dito antes, é que caminhemos com o presidente Lula. Nós iremos declarar esse apoio ao presidente, porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. Então eu estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer de público a nossa posição. A nossa posição está sendo aqui revelada em primeira mão de apoio ao presidente Lula em seu projeto de reeleição. O presidente falou... Ele tem própria, a região de Patos dele é a região que menos desenvolvida da Paraíba. Mas sabe o que estão falando lá? Estão falando que anunciar o nome do Lula é quase você tirar uma peixeira, um fuzil. Por quê? Porque falar de Lula é falar hoje do STF. Quando você fala eu tenho o apoio do Lula, significa eu tenho o apoio do sistema. É assim que se traduz. Eu tenho o apoio do Lula. Bom, então você tem o apoio do sistema. Você tem o apoio de um STF que viola a Constituição, que usurpa a função dos outros poderes, que caça, que persegue, que cala, que censura, que prende, que desestabiliza o país, que rasga as normas, que planta insegurança jurídica, que expulsa os investimentos, que autoriza a tributação, que desautoriza reformas. A gente está vendo isso. Reforma trabalhista, um grande avanço. Aí vai o STF e destrói, vai, pedaço por pedaço, desconstrói a reforma trabalhista. Reforma da Previdência, vai lá, mexe, destrói a reforma da Previdência. Então, todos os avanços civilizatórios produzidos a despeito do Congresso que temos, a despeito de tudo que está acontecendo, do cenário desfavorável, de uma mídia que impede o país de crescer, de se desenvolver, que planta fake news todos os dias. A despeito de tudo isso, nós tivemos algumas evoluções. Só que essas evoluções, elas foram também, todas elas destruídas, desmontadas por este STF, desses senhores e dessa senhora que hoje nos governam. Então você falar que tem o apoio de Lula, significa que você tem o apoio dessa gente. Sinto muito, vocês abandonaram qualquer resquício do Estado Democrático de Direito. Vocês provocaram a revolução. Vocês cometeram o golpe. E vocês ajudam a afastar o Brasil do mundo civilizado. Eu queria muito que o Barroso ainda fosse ministro para poder falar na cara dele. Que é todo, elegante, civilizado, falou que tinha uma missão civilizatória do brasileiro. Pois você, Barroso, junto com todo o seu time aí, que parece que faz loas à China, a ditadura chinesa, já vimos o Gilmar Mendes elogiar a ditadura chinesa em plenário. Vocês, para que não reste dúvida, são vocês os responsáveis por afastar o Brasil do mundo civilizado. E agora em consórcio. Então, o que a gente precisa no debate público é a gente que tenha coragem de fazer esse debate, como o Flávio Russo, que estava aqui agora. Mas olha só que interessante. Coloca essa minha análise aí, coloca ela que eu escrevi, porque vocês viram na semana passada, teve um almoço na casa, um jantar, enfim, teve um regabofe lá na casa do Alexandre de Moraes, com o Davi Alcolumbre, com o Lula. O Zanin também estava lá. Coloca na tela, por gentileza, a matéria. Eu publiquei essa análise no domingo, explicando justamente que isso aqui não é uma eleição, não é possível, isso não é uma eleição. Abre aí pra gente ler junto, tá? Eu peguei no domingo, o Estadão estava noticiando, claro, sem corar, de uma forma absolutamente natural, que o jantar de Lula com Davi Alcolumbre na casa de Alexandre de Moraes com a presença de Cristiano Zanin tratou do quê? De um acordo político que levou a Federação União Progressista a abandonar a campanha de Flávio Bolsonaro e adotar a neutralidade em nível nacional. No Piauí, o PT também não vai atrapalhar a tentativa de reeleição de Ciro Nogueira, que por sua vez deixará de fazer oposição ao presidente. A cereja do bolo passa pelo apoio do Palácio do Planalto à reeleição de Hugo Mota no comando da Câmara. Vocês acabaram de ouvir da própria boca do Mota, caso o Lula consiga um quarto mandato presidencial. Tudo isso seria apenas política, senhoras e senhores, se toda essa conversa não tivesse acontecido justamente na casa de Alexandre de Moraes e na presença de Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula. Governar com auxílio de ministros do Supremo Tribunal Federal não é governar, é submeter. Podem chamar de articulação, mas a aparência é de chantagem. Todas as figuras citadas acima, aliás, estão conectadas pelo maior escândalo financeiro da história da República. Hoje, sob a relatoria de André Mendonça, que não estava lá. O que deixa no ar também um cheiro de quê? De conspiração. Ciro é o camisa 10 do Centrão, já foi aliado de Lula no passado e passou a última década infiltrado no bolsonarismo. Viajava de férias com Daniel Borcaro, tinha negócios com um banqueiro e suspeita-se abrir-lhe a porta no mundo político. Investigadores ligados ao caso dizem que Ciro está para Borcaro como Augusto Lima está para Jacques Wagner. A diferença é que o baiano desfruta da blindagem institucional do atual regime e não precisa negociar nada, e ainda conta com o presidente em seu palanque. Alcolumbre tampouco é Ciro, mas tudo indica que também fez negócios com Borcaro. Mandou no Senado durante o governo Bolsonaro e mandou de novo
agora no governo Lula 3. Seu poder vem das emendas parlamentares, que por obra do destino hoje estão sob escrutínio de quem? De Flávio Dino, outro companheiro de Lula. Todos sabem que com apenas uma canetada, o leão do Amapá pode virar um cordeirinho domesticado. É um escândalo, eu sei, mas a imprensa do Sidônio 1.5 bi do PT baiano continuará a noticiar essas articulações com a mesma naturalidade com que procura justificativas para um jantar a portas fechadas entre o presidente da República, o presidente do Senado e o vice-presidente do Supremo. A mídia do Pix prefere reciclar denúncias falsas de abuso sexual contra Alfredo Gaspar, turbinar boatos de festinhas com Flávio Bolsonaro e só se espanta mesmo quando Flávio não escolhe uma mulher como vice. Então, este é o cenário. E se a gente não falar disso todos os dias, todas as semanas, até a eleição, a gente vai achar que está disputando uma eleição, mas não está disputando uma eleição. Eli Vieira. E havia alguma dúvida de que a gente está diante do Luiz e Master Lula da Silva? Agora não resta mais, né? Porque o que o PT tinha para jogar no colo do Flávio a questão do Banco Master, do Vorcar? O pedido de dinheiro por Dark Horse e o Ciro Nogueira, que tinha sido, né, ministro da Casa Civil do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Agora não tem mais Ciro. O Ciro está ali elogiando o Lula já faz semanas, né? Está ali articulando para tentar sobreviver politicamente depois do escândalo. Foi uma das acusações mais, né? Ele é acusado de uma das coisas mais feias possíveis, que é fazer emendas como senador, usando, né, a posição dele, dada pelo povo no parlamento, para favorecer o Banco Master. Coisa, aliás, que foi feita também com decretos por Rui Costa, né? E também favorecimento lá do Jacques Wagner na fundação do esquemão do Master, que foi lá no PT da Bahia. O D360 trouxe em detalhes e infográfico pra gente, né? O que a gente já está dizendo aqui também no portal Cláudio Dantas há meses, né? E o PT criou o esquemão do Banco Master. Então, não sobrou mais nada, né? A desproporção de conexões do PT de Lula, né? Todo em torno do Lula agora, outras conexões indiretas estão surgindo. O Master é uma questão petista, principalmente, né? Tinha, né, já que ele estava sendo Papai Noel de Brasília, dando dinheiro para tudo, entende-se por que o Flávio, numa questão, né, como um dos líderes de um movimento político perseguido, se ele está dando dinheiro para todo mundo, que dê também para o filme, porque não ia achar quem financiasse o filme. Isso dá para ainda ter dúvidas a respeito disso, mas a desproporção é que eu estou destacando aqui, né? Então, não há comparação. O Master é uma coisa que está no colo do PT e do Lula. Se as pessoas não estão sabendo disso, é porque a imprensa que ganha verba da SECOM está escondendo. Bruna Tolai. É engraçado, Cláudio, que assim que saiu o nome do Flávio, né, eu escutei de algumas pessoas, em especial do grupo liberal, que, mas Flávio tem telhado de vidro. E eu lembro que nesse dia eu comecei a dizer para essas pessoas, o nosso presidente é o Lula. A gente perdeu o direito de falar de telhado de vidro. O nosso presidente, com certeza, está envolvido. Eu não preciso nem esperar os escândalos virem, mas esse é o método PT. Então, assim, não tem nem mais telhado. Então, isso é um argumento idiota. E, de fato, a gente observou justamente isso acontecer. Tentaram colar no Flávio por um vínculo ridículo. Um esquema que está inteiro no colo do PT, inteiro no colo do Lula e que serve justamente agora para o Lula chantagear todo o pessoal do Centrão que poderia tentar algum tipo de coalizão com o Flávio Bolsonaro. Fica um aprendizado interessante para a direita, que eu me lembro muito bem, né? Eu sou persona não grata aí para muitos grupos, porque eu me lembro muito bem que quando a gente teve a eleição do Hugo Mota, eu vi alguns nomes importantes, algumas lideranças da direita fazerem um discurso meio de malabarismo para explicar por que é que a direita toda ia votar no Hugo Mota. E eu falei, político do Nordeste, com família inteira envolvida na política, num estado em que o Lula é líder de votação, será que isso vai dar certo? Né? Eu acho meio difícil. Então, fica aí o aprendizado para as lideranças da direita, que mesmo o pessoal do chamado Centrão, você tem que saber com quem é possível trabalhar e quem é simplesmente engodo, né? E no caso, Ciro Nogueira também, sempre me pareceu um erro apostar no Ciro Nogueira. Acho que você usou uma expressão perfeita, infiltrado no bolsonarismo, é isso que ele foi. Ciro Nogueira foi um dos maiores apoiadores daquele movimento das pessoas nos quartéis que levou às prisões no 9 de janeiro, que foi um movimento suicida, não foi um movimento que ajudou a direita, foi um movimento assim, que parecia sabotagem de gente infiltrada, para mim sempre pareceu muito perigoso. Ciro Nogueira foi um dos maiores apoiadores daquilo. Então, quando a gente observa atitudes desses caras, a gente fala, esses caras estão contra nós, usando a proximidade para nos prejudicar. Então, eu acho que esse aprendizado precisa ser absorvido pelas lideranças maiores da direita, Gustavo Gayer e outros, que fizeram aquele malabarismo para defender o Hugo Mota, e às vezes é assim, né? É só tomando esse tipo de pancada na cabeça que a pessoa aprende. É preciso entender que o PT está assim com o STF, que governa junto, e tem que entender justamente quem são todas as pessoas sujeitos aí à chantagem por parte do STF, ou com interesses familiares, né? A gente focou aqui com o Roscoe, ele falou o tempo todo o Roscoe ficou falando de interesse difuso, que é o interesse comum. Esse é o discurso da direita, é pensar no interesse comum. E esses políticos aí de clãs familiares, eles só pensam no interesse privado, né, no interesse particular. E não dá para trabalhar com gente assim, não dá para trabalhar com gente como o Hugo Mota, com Ciro
Ciro Nogueira, etc. Eles vão para o lado que interessa unicamente a pessoa deles e sempre são reféns desse tipo de estratégia aí, porque eles não são lá tão diferentes assim, não trabalham de forma tão diferente como o PT, então acabam envolvidos nos mesmos esquemas e estão sujeitos a todo tipo de chantagem, né? Fica aí o aprendizado para a direita, ver se aprende alguma coisa que nunca será. Pelos próximos anos não teremos uma eleição. Esta não é uma eleição e pelos próximos anos também teremos dificuldades semelhantes. Então o pessoal tem que redobrar a atenção e parar de usar discurso para justificar o injustificável, sabe? Às vezes não é assim que você educa uma base, querendo que ela endosse atos suicidas que você faz em nome dela. Isso é algo que a direita precisa aprender a não fazer mais com a própria base. Às vezes a base tem mais razão do que as lideranças. Liderança tem que ouvir a base e não tentar domesticar a base. Olha, eu digo pra você que você está certo. A política é um negócio difícil. Esse apoio ao Hugo Mota e ao Davi Alcolumbre foi um dos maiores erros estratégicos do bolsonarismo. Nós batemos muito na ocasião, tomamos muita porrada. Deve servir de aprendizado, sim, porque essa gente tem recurso, tem força, é a força da emenda, tem o recurso da emenda, das articulações de gabinetes. E a falta de um planejamento acaba permitindo um planejamento prévio, de uma candidatura prévia, construída previamente, acaba permitindo esse tipo de situação. Chega na hora e fala assim, não, mas a gente não tem ninguém que tenha condição de ganhar. Fala assim, porra, por que não tem ninguém que tenha condição de ganhar? Porque não se construiu essa candidatura. O momento é agora. Por exemplo, Bruna, eu tô preocupado com Arthur Lira, senador, porque toda essa movimentação, Gaspar de vice, porra, excelente. Aí abriu a vaga pro Arthur Lira. Isso já dentro dessa negociação. Arthur Lira vem com o apoio do Flávio. Eu tenho certeza que o Arthur Lira vai querer ser presidente do Senado. E vai minar o projeto do Rogério Marinho. E aí você pode me perguntar, podem falar o que quiser. Arthur Lira, presidente do Senado, vai ser a mesma coisa que presidente da Câmara. É um cara pragmático. Ele, presidente do Senado, ele vai botar o pau na mesa e botar impeachment pra rodar, igual o Rogério Marinho tenho certeza que fará? Eu duvido. Ele precisa vir a público e assumir esse compromisso. Não sei se despertou pro sistema que hoje está destruindo, apertando, chantageando as lideranças do próprio Centrão, como ele. É isso que tá acontecendo. O Ciro Nogueira tá pulando fora do bolsonarismo porque pegaram ele no Master lá, tá com a corda no pescoço. É diferente do Jacques, como eu expliquei. O Ciro tá para o Vorcaro como o Jacques está para o Augusto Lima. Só que o Jacques Wagner tem o presidente no palanque, tem blindagem na PF, tá até agora aí desfilando. O André Mendonça não tem coragem de fazer uma busca e apreensão no gabinete dele. Não tem coragem de mandar prender. Fica com medidas paliativas ali, entendeu? Então, assim, o Jacques Wagner tá blindado pelo sistema. O Ciro Nogueira não. Aí tem que negociar. Não, deixa comigo, tira o apoio daqui e tal, não sei o que. Não, vamos tirar o partido, tira a federação, tira o PP. Tô mentindo, Ciro? Se eu tô mentindo, você vem aqui e me desminta, por favor. Eu não tenho problema nenhum de ser desmentido, de ser provocado. Ontem o Lindbergh me ligou, falou que o cara que a gente trouxe aqui é um picareta, que ele vai provar que é um picareta. Colocamos a nota dele no site. Eu falei, Lindbergh, você quer vir? Vem ao programa. Vem se defender no programa. Eu tô com a agenda apertada. Eu falei assim, não tem problema. Quando você desapertar a agenda, venha. Eu não tenho medo do debate político, porque eu sou forjado no debate político. E eu posso ser contundente nas minhas posições, mas eu nunca vou ser desrespeitoso. Se a pessoa tem a coragem de vir aqui sentar comigo, de entrar ao vivo num programa comigo, eu não vou desrespeitá-la. Eu vou enfrentá-la de forma republicana. Quiser ver o Lula, quiser ver o Alexandre de Moraes, nós vamos debater os fatos. Eu sei separar os fatos da minha opinião. Então, assim, eu tô muito preocupado com o Arthur Lira vindo ao Senado, porque, claro, que ele vai querer ser presidente do Senado. E vai prejudicar o projeto do Rogério Marinho. Então, qual é a contrapartida aí? Tem o compromisso público do Arthur Lira de botar esses impeachment pra frente? Isso tá na mesa. Vamos cobrar do Flávio Bolsonaro. Eu já falei, eu quero ser oposição ao Flávio. Por quê? Porque existirá oposição. Eu não quero ser oposição ao Lula, porque não é possível ser oposição, né? Não distorçam minhas palavras. Vocês sabem que eu tô falando aqui do ponto de vista conceitual. Nós temos uma pauta de valores que precisa ser defendida. Fiquei muito feliz aí com as explicações do Flávio Rosco do que ele tá defendendo. Mas hoje, você fazer jornalismo, que é apontar o dedo, que é fazer crítica, pode, vamos elogiar políticas públicas bem feitas, não tem problema, vamos sim. Vamos ajudar a construir um país melhor? Vamos, porque também não adianta só destruir. Agora, vamos apontar o dedo e falar o que tá errado? De que adianta hoje? Você denuncia, você faz uma investigação, traz uma corrupção, não acontece nada, porque toda a máquina tá aparelhada, tá submetida ao Lula, tá submetida ao STF. De que adianta? Você tem aí um contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master, não tem nem investigação. Então nós somos muito distantes do Estado Democrático de Direito. Não sei nem se é possível voltarmos, mas o único caminho para se ter um mínimo de esperança é a candidatura do Flávio, que aliás a mídia pode ficar tranquila, porque vai ter espaço para trabalhar, diferente de hoje. Hoje tá toda a mídia submetida. Se falar mal, tá demitido. Então tá todo mundo falando bem do Lula, todo mundo falando bem, todo mundo elogiando, escondendo daqui, escondendo dali. Ontem o Haddad foi dar uma entrevista depois daquele vexame. Olha só como é que a mídia tá funcionando, a Globo, por exemplo. Não é só a Globo, várias outras, os canais de mídia todos. O Flávio, o Tarcísio deu ali uma aula, né, para o Haddad. O Haddad não sabia nem explicar as coisas. Aí ficava falando, você decorou. Não, decorou não. O cara fez e tem tudo de memória. O Haddad nunca fez
fez nada, fez a pior gestão na prefeitura de São Paulo, o pior prefeito de todos os tempos e agora quer ser governador. Aí ontem tomou a sova que tomou no debate público, foi dar uma entrevista para ver se ficava melhor. Aí mentindo descaradamente, sem que seja contraposto ali, contrarrestado, sem que ele seja questionado. Falou aqui, ó, bota aí o Haddad, a taxa da blusinha agora, diz que agora não tem nada a ver com ele. O cara mente na cara dura.